Evangelho de João, capítulo 6, meus amados, tem um texto muito importante para nós, que nós queremos então ouvir a voz do Senhor. Verso 1: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu o monte, assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Levantou então os olhos e, vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Eles, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia o que estava para poder fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse André, um discípulo, irmão de Pedro: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou fazer o povo assentar. Havia ali uma grama naquele lugar, sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, partiu, repartiu à vontade entre eles, e estavam sentados, fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada que sobraram, que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal, preste bem atenção agora, quando aqueles homens, os 5.000, viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se para um lugar solitário. Ainda no Evangelho de João, por favor, versículo 32 agora. Jesus então respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Folhe agora a sua Bíblia e vamos agora ao verso 53. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece nele, eu permaneço em mim e eu nele. Meus irmãos, me perdoe a leitura extensa, mas nós estamos diante, meus irmãos, de um dos textos mais profundos quando se fala do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Porque se relacionar com Cristo, e aqui eu falo como se todos estivessem já entendendo, amém? Se relacionar com Cristo é a essência da vida eterna. É a essência da vida eterna. Este conhecimento que se dá pela relação que eu tenho com Jesus. Eu não conheço Deus porque eu fiquei sabendo de alguma coisa que alguém me falou. Eu não conheço Deus propriamente dizendo, nem quando eu escuto uma pregação. A pregação, ela ainda é o instrumento que me revela as informações necessárias para que eu saiba quem Ele é. Mas uma coisa é eu saber que o mel é doce, outra coisa é eu provar da doçura do mel. E aqui é então que está o problema para nós. Porque pode ser possível que você viva bem pertinho do mel, seja apicultor, o homem que cultiva a abelha, mas nunca provar de um pedaço do favo de mel. E eu vou lhe mostrar agora. Na passagem que nós agora acabamos de ler, Jesus Cristo já ensinou a multidão, já falou coisa bonita, já falou coisa profunda, já está ensinando com autoridade. Ele percebe que a multidão precisa comer, e Jesus, em momento algum,
Cristo está fora de si ou perde o controle? O texto diz que ele pergunta: onde nós vamos comprar pão? E o João já responde, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele queria ensinar os seus discípulos uma verdade. Ele queria trazer o coração deles à tona de uma realidade maior que eles não estão percebendo. Então eu vou lhes mostrar agora. Jesus Cristo então chega com os seus apóstolos. Acontece que tem um rapaz que tem peixe, ele multiplica pão e peixe e todos comem e se fartam. Meus irmãos, agora o que acontece é que é fascinante. O que é que você faria se você estivesse nessa mesma situação aqui? Você teria visto a glória de Deus? Você teria feito o quê? Porque essa multidão aqui, após ver o milagre, entenda, irmãos, foi 5 pães e 2 peixes, alimentaram uma multidão de homens. Tinham quanto? 5.000. Um milagre semelhante a esse, só no dia que o Elias fez lá a farinha da mulher multiplicar, e o Eliseu com azeite. Não foi daquela irmã que congregava aqui, até mesmo aqui na sede? Eu sei. Então, um milagre dessa natureza aqui não se viu em Israel. E esses discípulos, eles estão numa situação onde eles já estão vendo milagres demais. E amados, aqui vai a minha primeira crítica à nossa situação. Eu vejo um monte de pessoas, e me perdoe se eu lhe ferir, se eu lhe tocar. Não é minha intenção. Não sei nem quem é você. Tem gente aqui que eu nunca nem vi. Mas eu preciso lhe dizer. Amado, tem pessoas que elas estão procurando Deus, elas querem encontrar Jesus, só que elas param simplesmente no milagre que Jesus está fazendo. E elas não conseguem enxergar que a vida cristã, a vida do Evangelho, é mais do que receber o milagre. E esses irmãos aqui, eles acabaram de participar de um milagre extraordinário. O pão se multiplicou, o peixe se multiplicou, todos foram alimentados, a fome foi, meus irmãos, saciada. E a reação natural dessas pessoas não foi cair em adoração, não foi prestar um culto a Deus, não foi estabelecer a glória de Jesus naquele lugar. Não foi isso. O que eles fizeram? Acompanhe comigo o verso 14. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é o verdadeiro, ou verdadeiramente, este é o profeta que havia de vir ao mundo. Eles ficaram admirados. Meu Deus, que cor profunda! Olha aí o milagre que aconteceu. Este é um profeta que deveria vir ao mundo. Só que se parasse aqui na história, amém, eu não teria nenhum problema. Só qual foi o problema agora? Acompanhe comigo a história. Abra comigo ainda em João 6. Ainda em João 6, verso 60. Ouvindo isso, muitos dos discípulos disseram: esta palavra é dura e quem pode suportar? Irmãos, eles agora estão criticando Jesus. O que foi que aconteceu entre a multiplicação do pão e do peixe e que eles estão admirados com o profeta, para agora, lá em Cafarnaum, ele dizer o seguinte: essa palavra é dura, e eles vão se retirar e abandonar Jesus? O que foi que aconteceu? Amados, é aqui, meus irmãos, que o sentido do que Deus quer falar para nós hoje, aqui na Assembleia de Deus Bela Vista, na congregação sede, se revela ainda mais profundo para nós. Porque eu sinto, meus irmãos, um olhar de admiração pelas coisas de Deus. Você gosta do culto, você gosta do pastor Teixeira, gosta de vir para a igreja, você tem um templo bonito como esse, um telão maravilhoso, pregadores, meus irmãos, passam aqui as carradas, cada um melhor do que o outro. Você sai do culto, às vezes, meu Deus, que culto maravilhado, admirado, mas a admiração só não basta. Olha o que Cristo vai dizer agora, meus irmãos, para este povo: em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne
não tereis vida em si mesmo. Cristo está dizendo que uma coisa é você o admirar, uma coisa é você dizer, a igreja evangélica é verdadeira, Deus está naquele lugar, eu frequento, eu dou o dízimo, eu faço coisas. Uma coisa é a admiração, outra coisa é você comer a carne do Filho de Deus, que significa participar de Cristo Jesus. Uma coisa é quando um jovem admira uma moça pela beleza, e ele diz um verso, ele cita Camões, que o amor é um fogo que arde e não se vê, é o nunca contentar-se de contente, mas ele não pode beijá-la, ele não pode senti-la, ele não pode tocá-la, e muito menos casar com ela. A admiração por si só não serve. O amor só se satisfaz quando há um relacionamento profundo entre o homem e uma mulher. Cristo está dizendo a mesma coisa para esta congregação hoje. Nós não podemos mais ficar no nível da admiração, de chegarmos num culto como esse, sentimos os calafrios, os arrepios que um culto desse dá, o emocionalismo que vem sobre nós, mas nossa semana, nós não temos um relacionamento com Cristo, nós não provarmos do amor de Deus, Cristo ser apenas o Cristo do culto, mas não o Cristo da vida, o Cristo que me ama e eu tenho comunhão com Ele. E essa é a sua fraqueza. Porque quando terminar o culto, sua vida volta ao normal. A vida do desgaste da semana, a vida, meus irmãos, seca, vazia. Aonde nós precisamos de um profeta, de uma oração na casa de alguém, ou de alguma coisa para acontecer, para a nossa vida voltar ao normal. Quantos adolescentes não entendem isso? Quantos jovens, quantos senhores, quantas mulheres já mais antigas na fé, que hoje só tem a admiração do passado. Ah, no meu tempo nós éramos assim. E o saudosismo vai te matar, porque o Cristo de ontem é o de hoje e o será para sempre. O que Cristo quer não é realizar milagres, apagar o incêndio da tua vida agora e depois você não ter o relacionamento com Ele. Por que, meus irmãos, isso é tão importante? Por quê? Porque Cristo, Ele não está preocupado com as aparências. Ele não está preocupado, meus irmãos, com muita coisa que a gente faz, não. Um homem de verdade, não esse que fica jogando videogame, não, mano. Um homem de verdade, o que ele quer é o amor da sua mulher, a atenção. Pergunte o que uma mulher mais quer num casamento, se não for atenção. Que o homem bruto como for, mas que diga só assim, meu amor, eu lhe amo, viu? Eu posso não dizer toda hora, mas eu lhe amo. Pronto, ganhou-se já a vida. Porque o que nós queremos é o sentido. Para nós só faz, meus irmãos, realização em nosso coração, se a gente souber. Tanto é que se você souber que o sofrimento que você terá semana que vem vai lhe levar a uma coisa muito maior, você suporta com paciência. Mas o que lhe mata é sofrer sem saber. E quem só admira Cristo, quem vive uma vida para dizer que é crente, que frequenta a igreja, que ouve a pregação do fulano de tal, que não perde uma palestra do Augusto de Nicodemos, ou que ama Hernandes Dias Lopes, que gosta do pastor Onésio, meus irmãos, se você só admira, isso nada é, nada é, nada é. Porque todos esses que estão aqui, os 5.000 que estão aqui, e os outros discípulos, todos eles vão embora, todos eles vão se escandalizar, eles vão sair. Por quê? Porque o relacionamento com Cristo não se constitui somente no ambiente do nosso culto, ou nas bênçãos que nós recebemos. O relacionamento com Cristo se constitui neste apegar-se da presença de Deus, aonde eu vou vencer duas coisas. Primeira, a tentação mais bruta, e é porque eu não tenho outra palavra para dizer, eu sei que estão gravando, né? Mas é essa mesmo, bruta, é brutal dentro do nosso coração. A tentação mais brutal e o sofrimento, meus irmãos, maior que há. A primeira, quando você olha para a vida, você sente a tentação de querer ter uma vida boa. Quem é que não quer ter uma vida boa, meu patrão? Ora, me ofereça uma casa própria agora, você não quer? Não estou nem doido.
Só que a vida se constitui, a vida boa, a vida feliz, o que é? É eu ter uma casa paga, um carro bom na garagem, 2 filhos já quase se formando, um em direito e o outro em medicina, minha mulher saudável e eu até com dinheiro para poder fazer uma viagem. Isso se constitui uma vida feliz? Isso é uma vida feliz? Não. A vida feliz não se constitui nisso. Não é também a realização dos meus sonhos. Eu só serei feliz se eu fizer isso, se eu conquistar isso, se eu chegar no patamar tal. Isso também não é felicidade. E aqui entra o nosso ponto. Se eu só admiro Jesus, e o sonho da minha vida é morar como é o nome daquela cidadezinha que está todo mundo agora que é moda? Como é o nome? O Alphaville. Não é moda essa cidadezinha velha? Não presta para nada. A vida não tem sentido lá. Não tem sentido. Digo isso aqui com todo respeito a quem mora lá, viu? Fique lá no seu lugar. Da minha perspectiva, a vida não tem sentido ali. É uma gaiola que eu criei para mim, para que eu não me toque, ninguém chegue a mim, só entra lá quem eu quero. Isto não é vida real. Isto é uma vida virtual. Você criou o seu mundo, sua ilha. Mas quem mora lá, me diga uma coisa agora aqui, o mal está onde? Porque eu criei a minha cidade, eu fiz a minha redoma, eu moro no Alphaville, no não sei o que, o mal está fora dos muros da minha cidade? Não, deixa eu dizer onde é que está o mal, dentro do teu e do meu coração. O homem está no Alphaville, está ganhando 2 milhões de reais por mês praticamente, mas a esposa lhe traiu e ele trai a esposa. Onde há felicidade nisso? Não é o dinheiro, não é o status, não é a postura, não é a aparência que traz a verdadeira felicidade. E a tentação de muitos agora é isso, é conquistar o status para dizer, cheguei no patamar que eu precisava. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você ama essa postura, esse status, você ama, e eu tenho uma má notícia para te dar e eu te dou com muita alegria, o amor do Pai não está em ti, porque está escrito, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui, meus irmãos, tem corações assim, que estão amando o presente século, mas ele entenda, pastor, essa pessoa, ela pode admirar Jesus, entenda, os famosos não são assim, eles não admiram, eles não vão para essas igrejas grandes, eu duvido que um famoso vá se congregar lá no Industrial, porque lá ele não é famoso, lá ele é mais um pecador, dentro de um hospital, que o enfermeiro-chefe, que sou eu, está doente, mas a nossa solução é porque o médico dos médicos também está lá, sarando as nossas vidas. Mas ele não vai para lá por quê? Porque lá ele não tem fama, lá ele é mais um crente normal que vai sentar, vai ouvir uma doutrina de 1h30, onde eu vou massacrar ele, e ao final eu digo, tudo isso aqui, tu vai viver para a glória de Deus, debaixo da graça do Evangelho. E amados, esta paixão pelo mundo, ela se abriga dentro de nós, aonde você pode estar na igreja, mas admirando Jesus, entenda, achando bom demais os milagres, entenda, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, ore pelo um fulano de tal, um casal tal, eu vou orar, é dever meu, Deus vai até abençoar, porque Deus gosta de fazer essas bênçãos, mas eles não vão se converter. A pergunta é, por que Deus faz isso? Porque, meus irmãos, Deus abençoa-nos para que nós vejamos, além do milagre, aquilo que é maior, que é a glória de Deus. Só que, quando você fica admirado do milagre, você perde o sentido da glória de Deus. Perde. E aí você não tem mais parte com Jesus. Irmãos, passada a pandemia, eu vi pastores, perderam o sentido do pastorear e abandonaram o Evangelho. Os homens do paletó e da gravata, que é para ser os homens, que é para estar de pé, eles estão caindo. Quem é que pode nos sustentar, meus irmãos? E aqui que eu chego na parte final, e que eu acho a melhor, amém?
Jesus então está dizendo aqui para os seus discípulos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque quem come a minha carne, porque a minha carne é verdadeira bebida, meu sangue é verdadeira comida, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. A palavra-chave é permanecer. Esse permanecer, entenda agora, o que é que Cristo está dizendo aqui, amém? Eu vou lhe explicar hoje. Você lembra na noite do Cordeiro Pascal, lá em Êxodo, que eles comeram, eles participaram do Cordeiro, né? Eles estavam num ato de fé, participando de Cristo lá na cruz. Aqui, ele está dizendo as mesmas coisas. Quando eu participo de Cristo, quando eu permaneço em Cristo, eu entro na dimensão mais profunda do relacionamento com Cristo Jesus. E que dimensão é essa, meus irmãos? O cristianismo, ele é um relacionamento sobrenatural com a presença de Deus. Você entende isso? Me diga, hoje, essa semana, você teve algo que você possa dizer, isto foi sobrenatural com Cristo? Ou você é mais ou menos assim, como é que Deus fala com você? Você precisa ir trabalhar, está com preguiça, aí diz: Senhor, me dá um sinal se é para me trabalhar hoje ou não. Aí você saiu aqui, mãos a nuvem negra, vai chover, parece que o dilúvio vem sobre a terra, e você diz: realmente Deus está dizendo que não é para me trabalhar. É Deus falando? Não, é a sua preguiça falando mais alto. Como é que Deus fala com você? Como é que você se relaciona com Cristo? Porque, meus irmãos, aqui é que entra o ponto maior. Quem se relaciona com Cristo, quem come da carne de Cristo, em outras palavras, quem permanece com Jesus, quem tem a intimidade com Cristo, ela vai suportar tudo, mas ela nunca perderá isto que ela tem, que é a intimidade com Jesus. A Bíblia nos diz que anjos, seres celestiais, se apresentaram diante do Senhor, e dentre eles, meus irmãos, o primeiro vagabundo da história, Satanás, aparece. O Senhor então diz: tu vem de onde? Olha, da vagabundagem, da vadiagem. Viu meu servo Jó? Deus é quem toma a dianteira. Disse: viste o meu servo Jó? Ele disse: vi, homem íntegro. Aí Satanás aposta num negócio muito importante. Olha o que é que o diabo diz: mas também, como é que ele não vai te servir? Se tu tens cercado ele com as tuas bênçãos, é bom demais, ele tem muitas intenções para poder te servir. Aí Satanás joga: agora tira tudo dele, tira tudo que ele tem, e tu verás que esta integridade aí, ela tinha uma intenção, era só para ser abençoado. Agora tira as bênçãos dele, e ele blasfemará de ti no teu rosto. Irmãos, eu acho lindo o Deus que faz isso, viu? Ele diz assim: pois tudo dele está em tuas mãos, mas não lhe tira a vida. Ora, Satanás, maligno como ele é, tendo chance de matar Jó, ele não ia matar? É porque existe um nível de soberania de Deus, que até o diabo diz o quê? Sim, senhor. E ele sai, e ele sai, e ele sai. Respeita. Meus irmãos, acontece que chega um e diz: olha, aconteceu isso aqui. Quando o outro vai terminar, o outro chega, o outro terminando, o outro chega. Jó agora não tem mais nada. E o que é que Jó faz? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Volta de novo o vadio da história. Deus então diz: viste meu servo? Mas também a força que ele tem, ele reconstrói tudo de novo. Com essa força aí também, quem é que não vai te servir? Agora toca nele, osso por osso, pele por pele, né? Osso por osso, vida por vida. Quando ele estiver doente, ele vai blasfemar. Aí o Senhor, irmãos, só um Deus soberano que pode dizer isso, né? Pois vai lá, mas não lhe tira a vida. E o que o diabo faz? Sim, senhor. O homem apodrece, meus irmãos. Jó apodrece, fica naquela mazela. Chega 4 amigos dele. Os 4 passam 7 dias analisando como é que um homem próspero daquele está sofrendo daquela forma.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta profunda. Irmãos, eu quero pedir perdão às câmeras, né? Eu fico vagando, né? Me mexendo demais. Mas só para nós aqui, Jó merecia ser provado? Merecia? Vamos lá? Cadê os homens profundos? Grande Fafá, meu comandante, me deu uma ordem para me compreender hoje. Merecia ou não merecia? Hein? Cadê o povo profundo, mano? Ah, bom. Não? Ó, deixa eu lhe dizer, se você disse não. Se você disse sim, você acabou de destruir toda a moral da história, porque Jó não tinha pecado algum para ser provado. Agora também, se você diz que ele não merecia, você está dizendo que Deus errou, porque ele provou. A história diz que ele foi provado. Se você diz que ele não merecia, então Deus se arrancou com alguém que ele não merecia. Então Agora deixa eu lhe explicar o mistério, meus irmãos. Na nossa ótica, Jó era a última pessoa do mundo que ia ser provada. Por quê? Porque ele era bom demais. É o que está escrito, meus irmãos. Bote na sua cabecinha logo. Agora, por que é importante eu dizer isso aqui? Porque, meus irmãos, abra comigo agora lá em Jó. E veja, meus irmãos, a revelação brotando assim das Escrituras, como aquele mel que faz tempo que você não prova. Livro de Jó, meus irmãos. Capítulo 42. Então Jó, verso 1, respondeu: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, pensamentos podem ser frustrados. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que eu não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Se aqui o segredo, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó. Aqui não é uma questão de merecimento, é uma questão de propósitos. Deus deixou que Satanás entrasse com aquela conversa, porque no final, Deus queria um nível de entendimento no relacionamento, intimidade, que Jó ainda não possuía. Quando Jó perdeu tudo, filhos, casa, bens, e perdeu a saúde, e ele mandou calar a mulher, os amigos não acertam o que acontece com ele, Jó não tem mais ninguém, Jó está na única condição possível, a qual um homem pode entender o que é intimidade com Deus, é quando ele não tem mais nada, ele só tem Deus, ele só tem Deus. Irmãos, Deus fez isso com Abraão. Ele disse: toma o teu filho a quem tu amas e oferece a mim lá no monte. Entre você e Deus não pode ter apenas uma admiração, tem que ser você e Deus, a sua presença, a intimidade, meu irmão, o pertencer a este Cristo. Ele fez tudo isso com Jó, para que Jó agora tivesse a intimidade com Deus, o verdadeiro relacionamento com Ele, o conhecer a Deus, não mediante a bênção, mas pela experiência na presença de Deus. E é isso que nesta noite está faltando. Vocês são pessoas abençoadas demais, meus irmãos. Não tem ninguém passando fome, não tem ninguém doente. Está todo mundo saudável, todos têm suas moradias, suas casas, o dinheiro de vocês dá para vocês viver, a vida de vocês, comparada a outras que eu vi no sertão, é boa demais, mas por que não há tanta fome pela presença de Deus? Nós somos a geração que tudo tem, mas nos falta o todo, a Cristo Jesus, a comunhão com este Deus.
Nós somos capazes de vir, meus irmãos, para todos os seminários, todos os cursos, ouvimos todas as pregações, mas a nossa intimidade é fraquíssima, é fraca demais, é um negócio distante, é um negócio longe. A prática do devocional, do orar com a esposa, do sentir Deus em casa, de fazer da sua casa, meus irmãos, um holocausto de adoração ao grande Deus. Resolvemos as nossas coisas pelo achismo, pelo pensar, pelo calcular da vida, mas nos falta a direção espiritual. Os nossos filhos, nós colocamos nos colégios, entregamos aos professores, e eles não sabem mais de nada de Deus. Quando eles olham para nós dentro de casa, eles não encontram um pai devoto, um pai que ama a Cristo, não. É um pai que, quando o filho completa ano, leva ele para o coco bambu e faz uma festa na hora do culto de Santa Ceia, mostrando para esta criança que na hora da coisa importante, a igreja está em segundo lugar. Mostrando para ela que quando ela completa ano, Deus fica esperando. E você me diz isso é cristianismo? Que conversa, rapaz? Que história é essa? Você admira Cristo, mas você não participa dele. Você gosta da igreja, das coisas da igreja. Você gosta desse lugar, mas o amor a Cristo, a realidade do Espírito, o falar em línguas, a presença do Eterno. Nos falta isso, amados. Nos falta isso. E digo, meus irmãos, dessa forma, porque não me aguento. Você acha que é brincadeira vim pregar aqui para dizer qualquer coisa? Ou eu digo a verdade ou eu não venho? Falta isso. Eu vejo nos olhos de vocês. Vocês estão dizendo, é verdade, mas agora quando acabar, não será verdade. Voltarão para as nossas vidas normalmente, jantarão nos melhores restaurantes e a vida voltou ao normal. Só é verdade se amanhã a nossa vida se curvar diante da grandeza deste Deus. E eu disser, do jeito que Davi disse no Salmo 73, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Tudo ficará em segundo plano, porque tu estás estabelecido no teu trono de glória, e é a ti que eu adoro. A minha semana será, Deus, voltada para ti. O horário do meu culto, este sim é sagrado. Tudo mais, agora fica sentado e te espera, porque eu vou ao teu encontro. Esta é a realidade. Esta é a mais profunda realidade. Nós somos um povo que admira demais, gente. Ora, Jessé Góes trouxe o Hernando Dias Lopes lá para Canaã. Todo mundo estava preocupado se eu ia fazer culto de quinta-feira. Porque o Hernando Dias Lopes ia estar lá na Canaã. Admiradores de pregadores, mas não adoradores do grande Deus. Eu, irmãos, não entra na minha cabeça. Ou eu sou estúpido demais, matuto demais, que eu acho que é o que eu sou. Ou então, eu sou o louco que grita sozinho para todo mundo, mas ninguém me escuta. Um culto como esse, meus irmãos, não era para ser menos do que um Pentecoste, não. Porque se você chegou aqui para adorá-lo, o que é um culto? É o encontro com Cristo. Não é isso, ou não, ou eu estou errado? No meu curso que eu fiz me disseram isso, é. Mas nós servimos a Deus num culto desse, como quem vai para um shopping, para participar, para comprar, para experimentar, mas não para servir a Deus em adoração e louvor. Ou nós tomamos uma atitude brutal e dizer o seguinte: eu não quero mais viver essa vida de letargia. Entenda, você pode até não gostar do que eu lhe disse, mas é a mais pura verdade. Nós estamos admirando demais e participando pouco da intimidade com o nosso Deus. Se você tivesse um controle remoto na sua mão, agora, você já teria passado essa pregação lá para o final.
Pastor, e vai ficar só assim? Não, não vai ficar só assim. Amém? 2 aplicações, nós vamos para casa. Bom, que é para inteirar logo às 9 horas, já. A primeira, amém? Meu mestre, me escute agora, anote aí, você não sai daqui esquecendo. Se eu sei, feliz é o homem que descobre que está doente, amém? Porque o homem que descobriu a doença, mas trata ela com banalidade, o final dele é o quê? Morrer, a morte. Então feliz é o homem que agora sabe, eu tenho vindo só admirando este Deus, mas o que eu quero mais. E eu lhe digo hoje, Pedro era um desses admiradores, mas quando Jesus ressuscitou, ele estava na praia, ele se encontra com Cristo, e Pedro ouve da boca do Senhor: tu me amas mais do que a estes. E o que é que Pedro diz? Eu te amo, meu Senhor. Aquele é um homem que agora refletiu, ele traiu Jesus, ele abandonou, ele trocou Jesus, meus irmãos, ele disse que não conhecia Cristo, agora ele viu, não, eu não tinha conhecimento, eu falei do que eu não poderia ter falado, ele é o Senhor da glória. Agora Pedro diz com toda a exatidão que ele pode dizer: Senhor, eu te amo e tu sabes todas as coisas. E Pedro vai ser sincero e vai até o final amando Jesus. Hoje você tem que fazer o mesmo, renovar o teu amor, deixar de ser apenas um admirador e casar-te de novo com Cristo, abraçar este evangelho e sair daqui de amanhã, Senhor, viveremos uma nova lua de mel na tua presença, neste relacionamento real e profundo com Jesus. Você aceita isso ou não? Ou você vai fazer da sua vida, meus irmãos, a mesma coisa? Voltar e sempre voltar. Há uma piada antiga que diz que o português vai sair de casa e ele encontra uma casca de banana e de longe o português filosofa e diz: ai Jesus, lá vai eu cair de novo. Oh, meus irmãos, você não é obrigado mais a pecar. Ele já te libertou, amém? Desvia dessa casca de banana, mano. Te levanta amanhã para fazer um devocional antes de tudo. Abre a palavra do Senhor, ora um pouquinho, amém? Fala com o teu Deus e diz: Senhor, hoje eu posso nem te ouvir, mas eu sei que eu falei diante de ti. Hoje eu posso nem estar entendendo, mas eu sei que o Senhor vai dirigir os meus passos. Em segundo lugar, irmãos, há quem diga que é porque eu sou pobre, eu falo essas coisas, né? Eu acho que deve ser mesmo. Mas eu tenho uma querela, né? Para não dizer um nome feio, então eu falo mesmo em latim, que é para você nem entender. Eu tenho uma querela contra quem faz uma casa bonita e faz uma piscina dentro de casa, né? Lá dentro de casa, no sentido de ser dentro do terreno dele. Mas aí ele, todo dia ele limpa, passa aquele negocinho lá, né, que tira as folhas, ele limpa, bota o cloro, ele limpa toda semana, mas nunca ninguém toma um banho, porque ele não quer sujar a água da piscina. Não, ele tem um horror de amigo, mas ninguém pode ir lá tomar um banho. Ele tem a casa bem arrumada, tem a piscina, mas ele não... Escute, esta igreja aqui é uma casa bem arrumada, amém? Nós temos tudo, e tem até piscina mesmo, né? Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a presença de Deus nesta igreja. Eu tenho que desfrutar deste Cristo nessa igreja. Não adianta ter a casa bonita e faltar aquele que vem para se banhar comigo, aquele que vem para me receber, igual Marta e Maria não receberam Cristo em casa. Pronto, deu me sentar aos pés dele, deu preparar tudo para ele. E se o culto de domingo for diferente, e nós chegarmos aqui não preocupados com o relógio, que é um negócio besta isso, né? Preocupado com o relógio. Nós não estamos num culto a Deus, povo de Deus. Deixa Ele falar, deixa Ele libertar nossas vidas. Nós chegamos aqui, então, meu irmão, é dizer: pastor, pregue, homem de Deus, fale o que eu preciso, porque eu quero dizer glória, é isso, meu Deus, eu quero sair daqui cheio da tua presença. Em outras palavras, vamos desfrutar mais do evangelho que nós temos crido, amém?
Nós precisamos desfrutar mais deste evangelho que nós temos crido. E eu lhe convido esta noite a fazer uma nova aliança com Deus.